Colegas, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia 13 de janeiro de 2021, após o nosso intervalo. Vamos dar sequência à nossa sessão de julgamento pelo item 219 da pauta, da contribuinte Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Limitada. Em verdade, são dois processos da mesma contribuinte. São os itens 219 e 220. O 220 é repetitivo do item 219. O 219 é paradigma e é de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode iniciar a leitura do relatório do voto. Se puder fazer um resumo, pode fazer. Lançamento de TR do exercício 2009. O relatório é um pouco extenso, mas eu vou... foi o VTN, autuação à base foi o VTN, arbitramento pelo CIPT. Eu vou passar lá para o julgamento de primeira instância e para o recurso, porque eu volto a abordar todas as questões levantadas lá. É o 221, é Francisco? Você vai começar? 219. Então, estou aqui na decisão de primeira instância, a ementa vou ler aqui, daí ele questiona a nulidade, cessamento de defesa, o julgador de origem rebate, do ônus da prova, porque ele pede perícia, ele pede diligência para fazer prova, ele questiona o valor da terra nua, ele questiona o arbitramento pelo CIPT, aí ele questiona princípios constitucionais, que o arbitramento foi confiscatório, mas ele não apresenta prova em si, o laudo ele não apresenta, e, na verdade, a base da argumentação dele toda é ilegitimidade passiva. E aí a gente vai para o recurso, onde eu vou retomar, porque essas questões foram, basicamente, o que se levantou na impugnação. Aqui eu leio para situar. Discorrendo que estava sob intervenção do Banco Central, argui legitimidade passiva em face da exclusiva responsabilidade do administrador judicial, o que supostamente resultaria nulidade do referido lançamento, já que ficou afastada da administração do seu patrimônio entre 85 e 95. Manifesta a necessidade da realização de diligência para identificação dos bens e seus supostos possuidores, eis que, conforme laudo anexado, referido bem encontra-se invadido há bastante tempo. Aduz suposta desídia do liquidante quando atuou na administração do referido bem e não recolheu os tributos devidos. Defende que o arbitramento do VTN, com as informações disponíveis no CIPT, sem que tais valores constem dos autos, torna a referida autuação igualmente nula. Amparada no decreto 70.235, requer a realização de perícia técnica para a produção de provas. Discorre acerca do suposto efeito confiscatório da multa aplicada. Solicita que todas as intimações também sejam encaminhadas para os seus patronos. E aí transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele toma conhecimento, eu enfrento o argumento de nulidade dele, e aqui no voto eu estou discorrendo que a autuação transcorreu normalmente, atendido todos os requisitos, o contribuinte foi intimado direitinho, o autuante descreveu os fatos, fundamentou sua autuação, então eu enfrento e refuto essa argumentação de nulidade. Da mesma forma, eu afasto esse ferimento de princípios constitucionais, até porque já é de notório conhecimento do grupo, assumo o enunciado de súmula número 2 do CAF, não nos permite enfrentar essa questão, e aí eu passo para a legitimidade passiva. No entendimento do comando constitucional, prescrito no artigo 1463, a linha A da Constituição Federal de 88, o CTN, por um lado, estabelece que o ITR tem por fato gerador a propriedade e domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município. Por outro, asseverou que seu contribuinte será o proprietário titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título. Aí que eu transcrevo essa legislação.
E aí faço as inferências. Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas gerais transcritas acima, a Lei Federal 9393, de 96, delimita os contornos do fato gerador e do contribuinte, conforme artigos 1º e 4º, respectivamente, nesses termos. Aqui fundamento o fato gerador e contribuinte do imposto de renda do ITR. Como se vê, seguindo as diretrizes contidas no artigo 29 e 31 do CTN, a lei não faz distinção entre proprietário e possuidor do imóvel rural, como também deixou de estabelecer ordem de preferência na eleição do sujeito passivo da correspondente obrigação tributária. Por conseguinte, infere-se que reportado o imposto poderá ser exigido do proprietário, ainda que a respectiva propriedade supostamente esteja ocupada por terceiros não autorizados, eis que a estes mingua a condição de justos possuidores, consoante sustentação sequenciada. Corroborando o que está posto, vale discorrer sucintamente acerca da posse de seus aspectos substanciais, aquisição, efeitos e perda, visto no artigo 196, 1200, 1208, 1210, 1211, 1218, 1223, 1228, da Lei 10.406, 2002, Código Civil, como também do artigo 560 da Lei 13.105, 2015, Código de Processo Civil. Aí eu transcrevo essa legislação e faço a inferência. Do acima transcrito, infere-se que, em si, referida invasão não retira do proprietário a sua condição de possuidor, já que ele é facultado de exercer o direito de dispor, da alienar, e ou rever o imóvel injustamente ocupado por terceiro. De outro modo, não há que se falar em justo possuidor quando a conquista pretendida se dera de forma agressiva, furtiva e inconsistente, adjetivos congruentes com os movimentos hostis próprios das citadas invasões. Como visto, ressalta-se que os presumidos invasores não detêm propriedade, a posse legítima, nem a titularidade do domínio útil, restando-lhes apenas uma hipotética posse precária do imóvel por eles ocupado. Logo, sendo juridicamente desprovido da condição de contribuinte do mencionado imposto, enquanto perdurar dita transitoriedade, referidos atores estarão afastados do polo passivo. Esse polo aqui não tem reação. Do polo passivo previsto no artigo 4º da Lei 9393. Nessa perspectiva, cabe ao contribuinte, nos prazos e condições estabelecidas pela legislação tributária, apurar e pagar o imposto devido, independentemente de manifestação prévia do fisco. Ademais, igualmente nos termos normatizados pela administração tributária, resta-lhe o cumprimento das obrigações tributárias acessórias de apresentar a declaração no imposto de renda, do ITR, o DIAT e o DIAC. O primeiro, mostrando a correspondente apuração do tributo. O segundo, trazendo as informações cadastrais do respectivo imóvel, aí se incluindo a comunicação de eventuais desmembramentos e ou alienação, no prazo de 60 dias da correspondente ocorrência, conforme preceituam os artigos 6º, 8º e 10 da 9393. Aí eu faço a transcrição. Oportuno registrar o mandamento visto no artigo 1245, parágrafo 1º do Código Civil, asseverando que a transferência da propriedade do imóvel não ocorre antes do título translativo ser registrado no competente registro imobiliário. Contudo, tocante à sujeição passiva do ITR, a 9393/96, artigo 1º, parágrafo 1º, sobrepõe a posse legítima à propriedade, na situação específica do imóvel ser declarado de interesse social para fins de reforma agrária, mas somente a partir da emissão prévia da posse. Aí eu faço a transcrição. Nestes termos, a simples ocupação indevida de imóvel rural por si só não tem o condão de deslocar o polo passivo da obrigação tributária, de obrigações tributárias referentes do ITR da respectiva propriedade. Eis que o proprietário mantém-se no direito dele dispor e eu retomá-lo de quem justamente o detenha. Contudo, quando declarado de interesse social para fins de reforma agrária, com emissão prévia do poder público e sua aporte, não mais subsistirá dita legitimidade passiva. Posta assim a questão, passa uma análise propriamente da situação fática dos autos. As alegações do recorrente são improcedentes, pois ausente... Não seria interessante voltar essa parte não, presidente? Porque
Se o relator coincide nesse ponto, já encerra o processo aí, né? E é uma matéria já enfrentada pela turma, né? Já, em novembro do ano passado. A questão da lista. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui numa coisa, porque esse processo é antigo. É porque eu não vi, que eu sei que é uma pergunta que você vai me fazer, essa comprovação da invasão. Como é eu estou perguntando porque já outra vez já aconteceu isso. Como é uma matéria que, no meu entendimento, ela não desloca o polo passivo, eu acho que se fosse votar seria interessante a gente tirar esse processo em vista de mesa para eu dar uma olhadinha nessa, que ele alega, mas eu se eu olhei como foi julho ainda, não me recordo desse documento, da prova da invasão. Pode ser vista de mesa. Renata, inclusive, teve um processo teu, né, com invasão do MST, né? Recente, não foi teu? Não foi meu, não. Foi do Rafael? Foi do Rafael, não? Não, é porque, assim, na verdade, esse processo, isso aqui era uma instituição... Acho que eu acho que foi da Ana, que até o Luiz comentou no grupo esse tempo atrás. Não, já teve o meu também. Já teve o do Francisco foi também. Foi vencido, meu. É porque eu agora tá vindo aqui nos lances, como é um processo antigo, isso é uma instituição financeira e ele alega o seguinte, que tem essa questão dessa invasão e que ele não, esses imóveis foram recebidos em dação de pagamento, que ele não teria... Isso aí seria uma situação que ele iria enfrentar lá na frente. Mas aí, essa questão da legitimidade passiva, como eu puxei ela aqui no início, eu acho que para a gente votar, até para não se votar numa coisa sem ter que ele alega, mas eu quero ver essa prova. Eu não olhei essa prova aí, se eu olhei, eu não me recordo agora. Tranquilo. Não valeria, então. Porque quando a gente fez isso aqui, a gente não estava... Essa questão de legitimidade parcial a gente não tinha enfrentado ainda, não me recordo de ter enfrentado. Então, isso aqui eu não aprofundei como a gente está aprofundando agora nesses últimos meses. Perfeito. Então, para tirar em vista de mesa, não seria interessante, então, ele ler o voto todo? Porque se vai tirar... É que é vista de mesa só. Né? Tá. E ele volta na sexta de manhã. Tá. E aí ele só vai confirmar se tem comprovação, né, da invasão, né? Aí a gente retoma. Tá. Uhum. Porque tem outra discussão que ele alega, porque em função ele diz que o administrador que seria o responsável não seria ele, mas tem declaração apresentada por ele, então aí tem outro desdobramento. Ô Chico, ele fala em laudo. O laudo dele não atendeu às normas da BNT ou foi apresentado somente com recurso? Não, ele não apresentou laudo de avaliação. Esse laudo que ele está se referindo é laudo que... Ele usa o laudo, mas que ele não está na administração da terra, como se fosse ele está usando isso como uma prova que essa terra ele recebeu, mas veio tomar conhecimento dela quando recebeu a intimação da Receita. Tá. Essa é a alegação dele. Esse laudo não é laudo de avaliação, não. Ele não apresentou, não. Perfeito, então. Então, agora vamos fazer o item 221. Pode ser, né, Francisco? Item 221 do contribuinte Luiz Caetano Alegrete. Luiz Caetano Alegrete, item 221 de relatoria do conselheiro Francisco. Esse item aqui não é paradigma. Pode começar, então, Francisco.
Se for possível, Francisco, ir direto para o voto, fique à vontade, tá? Eu dei uma olhada no relatório, se for possível, né? Se não, faz um resumo do relatório. Está sem volume, Francisco. Desculpa, eu estava falando aqui sem vocês ouvirem. Produtos vegetais, autuação, glosa da área de produtos vegetais e arbitramento da terra nua. Eu vou lá no recurso voluntário, a adesão de primeira instância, ele alegou princípios constitucionais, nulidade do lançamento, a questionária produtos vegetais e o VTN, mas a adesão de primeira instância entendeu o lançamento procedente. No recurso, ele discorre acerca dos fatos, manifesta que os valores constantes do CIP não se prestam para a base de arbitramento, pois se referem ao valor de mercado do imóvel e não da terra nua. Discorre acerca do levantamento de preços realizado pelo órgão estadual responsável, defendendo sua incompetência técnica. Defende que o laudo de avaliação apresentado deverá ser aceito no presente julgamento ou subsidiariamente que seja considerado o valor médio comercializado de R$ 3.997,03. Argumenta que os documentos apresentados para provar a área de produtos vegetais deverão ser admitidos, ainda que não referentes ao exercício anterior. Junta documentação referente ao exercício 2006 e 2007. Manifesta que o documento emitido pelo INCRA confirma se tratar de propriedade produtiva, transcreve jurisprudência e pede o restabelecimento do VTN, assim como o reconhecimento da área de produtos vegetais na extensão de 288,3 hectares. O recurso atende os requisitos de admissibilidade e dele eu tomo conhecimento. A contextualização da autuação está aí. A área de produtos vegetais foi declarada 288,3, foi glosado integralmente. O VTN foi arbitrado, o contribuinte declarou 1,5 milhão, foi arbitrado para 4.489.926. Aí ele apresenta a documentação na fase recursal. Eu já vou para o final aqui, dado meu entendimento. A propósito, vale consignar que o recorrente está destacado em vermelho aí na minuta. A propósito, vale consignar que o recorrente pretendeu comprovar a área de produtos vegetais conforme requisição da fiscalização, equivocando-se apenas quanto ao ano calendário a que deveria corresponder reportada a documentação, conforme se vê no trecho da decisão recorrida, transcritos na sequência. Aí eu transcrevo aqui essa decisão, esse trecho aqui da decisão recorrida. Para efeito de apuração do ITR, as áreas utilizadas do imóvel rural devem levar em conta os dados relativos à utilização do ano anterior ao da ocorrência do fato gerador. No presente caso, o fato gerador do ITR ocorreu em 1º de janeiro de 2007, logo as informações sobre utilização do imóvel devem referir-se ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2006, como foi solicitado no termo de intimação fiscal número tal. Portanto, as notas fiscais apresentadas nos autos somente comprovam a produção desenvolvida no imóvel no exercício 2008. Nessa perspectiva, mencionar a documentação guarda estrita a realidade com a controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que é afastada a abertura de nova discussão jurídica, dela toma conhecimento, eis que carreada aos autos, supostamente, em complementaridade àquela revelada por ocasião da impugnação. Tudo em conformidade com o decreto 7235, o artigo 16, parágrafo 4º, a linha C. Aí eu faço essa transcrição. Ou seja, ele, na verdade, ele apresentou a documentação só de ano errado. Aí, no recurso, ele trouxe a 2007. Aí eu admiti. Área de produtos vegetais. Aí eu discorro aqui sobre a legislação, o entendimento. Isso aqui já é de conhecimento notório do grupo, que a gente já, nos nossos votos, a gente traz. E eu estou indo aqui já para o fechamento. Assim entendido, tendo em vista a documentação acostada na fase recursal, livro caixa de 2006, notas fiscais, contrato, plano de custeio, recomendações técnicas para implantação do empreendimento, etc., e tendo comprovado a área de produtos vegetais de 278 hectares, nestes termos. Aí eu transcrevi aqui, excerto de alguns documentos que tem lá, que prova
a existência dessa área, fora os outros documentos, né? Proposta de plano de simples de custeio agrícola, 278, plantio direto, 278. Aí eu trago, então, eu estou acatando a área de, afastando a glosa da área de produtos vegetais. Quanto ao arbitramento, foi considerado a aptidão agrícola, a folha 80, e aí eu vou para o final aqui. Tem a legislação que a gente fundamenta, que todos os votos a gente faz essa contextualização. E aí o fechamento do entendimento. Aí eu faço uma transcriçãozinha aqui da decisão de origem que manteve o lançamento. A propósito, segue excerto da decisão recorrida que manteve reportado o lançamento. No presente caso, o sujeito passivo foi intimado a apresentar laudo de avaliação de valor da terra nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo florestal, conforme aquela descrição lá que se pede, né? Aí ele está descrevendo. Aí, continuando, no parágrafo seguinte, o contribuinte não traz novo laudo de avaliação do imóvel rural para sanar as irregularidades apontadas no primeiro documento apresentado à fiscalização. Os dados de pesquisa apresentados nos autos não têm condição de representar o valor de mercado como um todo, porque são relativos a imóveis com características distintas das do imóvel avaliado. Ademais, a condição para um laudo ser enquadrado como grau de fundamentação e precisão 2 é a apresentação de no mínimo 5 dados de mercado efetivamente utilizados. No caso aqui tratado, o contribuinte apresenta somente 4 amostras e também não consta no laudo motivo de desvalorização das terras avaliadas para a mesma custar 2.225,5 hectares, segundo o profissional responsável pela emissão do documento. Para a revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao contribuinte apresentar laudo de avaliação do valor da terra nua, conforme solicitado no termo de intimação fiscal, ou seja, com observância da metodologia utilizada e os dados de mercado, no mínimo 5, para demonstrar que não houve subavaliação do valor declarado em 2007. Em suma, não há como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento precário e inapto alterar o valor arbitrado do lançamento. Eu fiz essa transcrição da decisão de origem, agora eu faço outras considerações. Acrescente-se ainda que dito laudo, apontado no VTN de 2.255,05, valor totalmente distoante daqueles apontados na declaração que lhe serviu de base, prestada por um único corretor, o senhor Wilson Roque Wenzel, e desacompanhado de qualquer prova do que ali está, nestes termos, processo, aí eu transcrevo aqui, o engenheiro fez um laudo baseado nas informações, em uma declaração de uma folha desse senhor aqui, senhor Wilson, nesses 4 imóveis. Aí veja que a base do hectare aqui está 22 mil, o outro aqui 19.500 hectare, o outro aqui 18 mil, o outro último 21.500 hectare. E o engenheiro fez um cálculo que trouxe isso para 2.225. Então, o engenheiro faz aquelas progressões, mas para variar de retroagir a 1º de janeiro do ano calendário. Mas aqui é a distoante. Ademais, o imóvel aqui tem 326 hectares, está registrado no relatório. E o relatório traz aqui esse de 37 hectares, esse outro de 3,4 hectares, esse outro imóvel de 2,5 hectares, esse outro imóvel de 38 hectares. E até pelo valor do imóvel, do hectare aqui, bem acima do valor arbitrado, isso sugere que sejam sítios perto perto da cidade. Mas, enfim, de qualquer sorte, não trouxe nenhuma comprovante de registro de cartório desse documento veio junto, além de só os 4. Aí eu vou concluindo aqui na sequência.
Nesse contexto, juntamente com sua impugnação, mas desacompanhado de novo laudo, o recorrente faz referência a 4 imóveis, distintos daqueles que subsidiaram o laudo retrocitado, os quais, conforme referenciou a decisão de origem, guardam características distintas daqueles presentes no imóvel avaliado. Aí eu estou colocando as folhas do processo onde estão esses documentos. Ademais, ainda que os demais requisitos tivessem sido atendidos, como se viu o que não ocorreu, a RT trazida aos autos está desacompanhada da comprovação de quitação junto ao CREA, o que, por si só, já macula a prova que pretendia fazer, processo fiscal número tal. Do que se viu, não há que se falar em incompetência técnica da Secretaria de Agricultura do Paraná, órgão a quem ali atribuiu o encargo de fornecer as informações acerca dos preços médios de terras que alimentam o sítio, conforme enunciado número 9393, artigo 14, parágrafo 1º, transcritos, já transcritos. Portanto, já que o contribuinte furtou-se de apresentar laudo de avaliação contendo os requisitos anteriormente apontados desde o início da fiscalização, entendo que deve ser mantida a tributação do referido imóvel nos termos decididos pelo julgador de origem. Aqui, só resumindo um pouquinho, retornando, ele apresentou esse laudo na intimação, fundamentado por essa única declaração de consta dos valores desses imóveis. Na impugnação, ele apresentou mais 4 declarações de imóveis, mas sem laudo. E não tem qualquer referência do laudo com essas declarações que ele apresentou no final, essas comprovantes de imóveis, né? E aí, tendo em vista esse entendimento, aqui eu enfrento a questão da jurisprudência, que não nos é vinculante. E aí, ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, eis que provada a área de produtos vegetais de 278 hectares. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, em relação ao item 221 da pauta, restabelecendo 278 hectares da área de produtos vegetais glosada. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não? Gregório, como que você vota? Acompanho. Márcio? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Luiz? Acompanhado. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, colegas, em relação ao item 221 da pauta, do contribuinte Luiz Caetano Alegretti, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, devendo ser restabelecido 278 hectares da área de produtos vegetais glosada pela fiscalização. Lembrando aqui que na declaração dele consta 288,3 hectares, 10,3 hectares a mais. Então, o Francisco está restabelecendo uma parte, né? A maior parte, na verdade, né? É isso, né, Francisco? Por conta, o laudo, ele... A material isso, a comprovação, eu entendi que foi comprovado essa parte, esses 288. É isso. Perfeito, então, perfeito. Esses 278, ok. Esse foi o item 221 da pauta. Agora vamos fazer agora o item 220. 222, né? 220, é de setembro, vamos fazer também. Então. Não, esse, na verdade, ele não é de setembro. Esse processo, ele é antigo também. Quer dizer, ele entrou... em setembro foi uma resolução, né? E foi uma situação daquela de comprovar pagamento e foi comprovada a decadência. Então, é um minuto. Não, então, perfeito. Então, colegas, vamos fazer agora o item 222 da pauta, do contribuinte José de Paula Ferreira, também de relatoria do Francisco. Pode começar, Francisco. Exercício 2007, autuação em 2012. Esse processo, a gente já votou ele entrou em votação e o grupo deliberou, resolveu por baixar em diligência para ver se havia comprovação de pagamento. Aí foi convertido em diligência. Aí ele retornou da diligência, aí eu estou encarando essa prejudicial de mérito,
Estou indo já para o final, lá onde eu fundamento a partir da documentação apresentada. Feita a contextuação, eu passo a questão. Analisando a documentação acostada aos autos, nota-se existir pagamento antecipado do imposto originariamente apurado, eis que dita arrecadação se deu em 2 de setembro de 2008, anteriormente ao início do procedimento fiscal ocorrido em 22 de 2 de 2011. Processo digital, folhas 61, 63, 172 e 173. Ademais, nos termos discriminados na notificação do lançamento, restaram afastadas supostas hipóteses de fraude, dolo ou simulação, as quais vinculariam a aplicação da disposição presente no CTN, artigo 1731, processo digital 5660. Por todo exposto, necessariamente há de se reproduzir o mandamento do STJ visto anteriormente, segundo o qual o lançamento por homologação sem dolo, fraude ou simulação, no lançamento, o prazo decadencial deverá ser aquele delimitado pela regra do 150, parágrafo 4º, quando provada a antecipação do pagamento do tributo devido. Logo, tratando-se de autuação referente ao exercício 2007, cuja ciência somente ocorreu em 2 de 3 de 2012, posteriormente à expiração do prazo decadencial suscitado, há de se extinguir o crédito em análise, processo número 107. Ante o exposto, de ofício, vota por extinguir integralmente o crédito tributário contestado, eis que é atingido pela decadência, restando prejudicada a análise das demais razões de defesa apresentadas pelo recorrente. Aqui essa conclusão, a gente até, eu não tinha até nem me atinado, isso não entrei em detalhe aqui de negar provimento para o recurso, mas aqui a gente pode mudar o grupo, entender, para a gente ficar padronizado como for definido nos outros. Eu nego provimento ao recurso e reconheço a decadência de ofício. O que é que vocês acham? Eu deixo assim mesmo. Eu prefiro deixar assim. Você resolveu o mérito do recurso carregando provimento? Para mim é um tema que a gente tem discutido, interessante, né? A gente, tem hora que você tem uma convicção, depois surge um debate, você surge dúvida, né? 487, artigo 487, inciso 2 do CPC, quando o juiz... A resolução do mérito, quando de ofício ou a requerimento se reconhece a decadência. É regra explícita, não é nem interpretativa, né? Não, mas a nossa discussão não era essa, é se você está dando provimento ou não, que a resolução de mérito é inquestionável. O que a gente estava discutindo ontem era se eu estou dando provimento ou não estou dando provimento. E se você está resolvendo o mérito em favor do contribuinte, você está dando provimento, né? Não necessariamente, eu posso aqui, antes do exposto de ofício, declarar extinto integralmente o crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso, acho que é 5º ou 6º, e não estou dando provimento a nada, porque eu estou de ofício declarando. Não estou provendo nada. Mas é inquestionável. Eu estou resolvendo mérito, porque decadência é uma matéria de mérito. O que eu coloquei aqui, na verdade, é basicamente isso, né? Que eu reconheci a decadência e ficaram prejudicadas a análise das razões da defesa. Né? Eu, na verdade, nos meus casos, se a pessoa... quando ele pede, eu dou provimento e declaro extinto o processo, declaro extinto o débito nos termos do artigo 156, inciso, eu não lembro qual que é, esse é o 6º, do CTN, 156 do CTN. 156, eu acho que... quando ele pede, né, você está dizendo? Quando ele pede. Quando ele pede, aí não tem discussão. Agora, se não me falha a memória, não sei se foi você, Renato, ou foi o Gregório que levantou, eu acho que esse processo foi o primeiro caso, se não me falha a memória, pelo menos comigo que eu ouvi, a gente puxar essa questão da decadência. Eu acho que foi na votação, eu tinha negado provimento a esse processo, e aí foi levantada essa questão, e aí a gente entendeu o grupo. Tá certo. Vamos votar, então. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Não, né? Questão tranquila. Gregório, como você vota? Acompanho. Márcio?
Eu acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Luiz? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. E eu vou registrar aqui na ata, sim, Francisco. Para o item, vê se está de acordo aí, né? Item 222, do contribuinte José de Paula Ferreira. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a prejudicial de mérito reconhecida de ofício pelo relator, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência, não sendo assim apreciadas as alegações recursais. Ok. Ok? Essa técnica de dar provimento parcial, para o provimento quando mesmo que não ele pede, nós julgamos assim, Renato, inclusive você me acompanhou em todas elas, até 2018. Nós, quando reconhecíamos a decadência, ainda que parcial, a gente dava provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência, de ofício. Então, vários julgamentos. Depois, se você daquela conversa de ontem, eu fui pesquisar. Eu tenho inúmeros julgamentos assim. Porque a lógica é assim, você está dando provimento para o contribuinte. Independente se ele pediu ou não, mas você está dando um provimento a ele. Isso aí depende dele ter pedido ou não ter pedido. Você está dando um provimento. Quando você diz negar o provimento a recurso voluntário, a pessoa que lê diz, não, então eles negaram tudo. Mas a gente não deu provimento nenhum, mas a gente deu um provimento a ele. Mesmo que ele não tenha pedido, mas deu. Por tratar-se de matéria de ordem pública. Essa é... Assim, até então, é que a gente também nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acredito que eu devo ter feito isso muitas vezes. Não, mas não foi só você, mas você não estava errado, você está errado agora, você estava certa antes. Não, mas eu nem defini se é assim ou se é assado, eu só disse que eu acho que a gente vale a pena dar uma olhada e estudar. Eu tenho dúvida, é aquela história, de alguma maneira você está entregando um provimento administrativo ao contribuinte. Você não pode dizer que negou o recurso voluntário. Foi através desse instrumento. Ontem eu até abri o dicionário aqui e foi lá. De fato, prover é você fazer algo em favor de alguém. Então, no dicionário, no sentido da palavra, até teria sentido. Mas eu queria só ser isso mesmo. Eu acredito que eu fiz isso várias vezes. Fez, corretamente. Pode confirmar, ver se é assim mesmo, e eventualmente se continuar fazendo, se não é, e inverter o caminho, e ir pelo caminho correto, tecnicamente, enfim. É só isso. Tá. Colegas, agora nós vamos fazer, então, o item 223 da pauta, que é de relatoria do Rafael. É um processo que está na pauta desde o século 17, sei lá, muito tempo. Qual é o número? Item 223. Foi feita uma resolução em 2019, em novembro de 2019. Aí ele foi retirado da pauta em junho desse ano, julho, setembro, outubro, novembro, dezembro, por falta de tempo, né? Dada essas pautas gigantes, né? Então agora vamos ver se a gente consegue julgar esse aqui. Eu acho que essa pauta de hoje é só o processo que está aqui desde a Idade Média. Pode até ver que a hora que eu especifico o nome dos conselheiros que participam do Márcio, eu não tinha nem colocado o nome dele inteiro, eu coloquei tudo em letra maiúscula de Márcio, para depois eu preencher. Eu vou fazer a correção. Daqui a pouco a gente vai ver expressões em latim aqui, né, usadas na Idade Média, né? Então, Rafael, item 223, Agnesine Agropecuária Eireli. Agnesine Agropecuária Eireli, item 223, pode começar. Tratados de impugnação, documentos apresentados de exigência formalizada mediante notificação de lançamento, a qual se exigiu o crédito tributário referente ao imposto sobre propriedade rural, sobre a propriedade territorial rural, ITR, do exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, com área total de 464 hectares, localizado no município de Franca, São Paulo.
Segundo a descrição dos fatos de enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da alteração da declaração do imposto de renda sobre propriedade territorial rural em relação à área de produtos vegetais e VTI. Em julgamento ao DRJ, a mesma entendeu pela manutenção do lançamento, julgando procedente, conforme a emenda. Inconformada, a contribuinte depois recurso voluntário, atacando a redecisão e protestou pela reforma da mesma, sem contrarrazões. Quando do julgamento por esse conselho, converteu-se em diligência para que a Secretaria de Origem apresentasse a consulta CIPT mencionada. Cumprida a diligência, foi os 291, e ofertada à vista contribuinte, esta permaneceu inerte. Após, os autos retornaram para julgamento para este mesmo relator. É o relator. Ele apresenta documentos junto com o recurso voluntário, eu conheço esses documentos, tá? Trago aqui a justificativa. Ele impede uma preliminar de diligência ou perícia, e aqui, neste caso, eu nego, porque acho que não tem que ter, tem um momento oportuno para isso, e não fez no momento oportuno, então eu nego essa realização. Ele alega multa de ofício por natureza confiscatória, que aí já é uma questão pacífica aqui para o CARF, na verdade, não só para a nossa turma. Eu também nego voto por manter a multa aplicada. E entrando no mérito. Posso continuar, né? Do VTN e do imóvel fiscalizado. Sobre o valor da terra nua, a recorrente alega que a autoridade fiscal valeu dos critérios objetivos ao proceder ao orbitamento do valor da terra nua pela aplicação do CIPT, que, na verdade, trata de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei 939396. Aí ele traz da fundamentação. E, nesse ponto, a mencionada pela CIPT constou nos autos quando da notificação do lançamento, folha 4, e reapresentada na diligência, folha 291, os mesmos valores. Tá? Então, foi juntada pela CIPT, que tem todas as especificações, tudo. Ainda, o laudo apresentado, folha 185 a 187, não cumpre as normas estabelecidas na MBR 14653, da BNT. Inclusive, o nível de comparativo para com outros imóveis em mesma situação, com o objetivo de confrontar o valor do VTN arbitrário. Nesse sentido, julgo procedente... julgo improcedente, né? Improcedente o recurso neste mérito para manter o valor do VTN apurado pela fiscalização, mantendo-se a decisão da RJ. Da área de produtos vegetais. A decisão de primeira instância venceu parcialmente da área de cultivo declarada, dando-se parcial provimento ao lançamento, conforme o destaque da decisão. E aí aqui eu trago... Quer que eu leia essa parte da DRJ ou posso pular? Pessoal? Posso pular? Deixa eu ver. Você vai dar parcial provimento em relação a essa área, né? Porque vou. Não, eu vou catar a área. Tá, vai. Qualquer coisa a gente pede depois. Tá, pode seguir. Tá. Em recurso, o contribuinte ataca novamente a glosa, apresentando novos documentos, entre eles notas fiscais, contratos de arrendamento e comprovantes de recebimento, como destaque. A propósito, o biênio 2006-2007 foi o ano de menor produtividade do imóvel. Daí que, em apelo ao princípio da verdade material, a recorrente anexa presente as notas fiscais da colheita do biênio 2007-2008, onde se verifica uma colheita de mais 10 mil sacas de café, a fim de demonstrar a lisura do contribuinte hora recorrente. Em todo caso, os anexos não têm o condão de inovar na matéria, impugnada, e sim corroborar com as alegações do laudo junto à ocasião. Nesta área informada pelo laudo, refere-se à cana-de-açúcar de 105,12 hectares. Existia uma lavoura de café de 25 anos de idade. Essa lavoura foi erradicada em meados de 2006. Logo em seguida, foi feito o preparo e correção do solo com o intento de ser implantada a lavoura de cana, o que ocorreu no mês de outubro de 2006, sendo a primeira safra dessa lavoura em 2008, 8.404,6 toneladas, conforme notas fiscais em anexo, e que condiz com a área informada no laudo. Mais uma vez, em homenagem à verdade material, anexa um mapa onde se verifica a medição realizada em 23 de 11 de 2006, da área de cana e corredor, 108,83 hectares.
bordadura APP 0,94 hectares, totalizando 109,77 hectares, além das retrocitadas notas fiscais. Ou seja, extrai que, do cotejo das notas referentes à entrega da cana para a usina Batatais, o que, ora, se anexa, do mapa de medição do perímetro elaborado em 23/11/2006, bem como o laudo de uso de solo e da legislação, sobretudo, exaustão. Depreende-se que, além do café em 2006, o imóvel foi composto por áreas de culturas de eucalipto e cana-de-açúcar. Ou seja, a plausibilidade nas informações prestadas na DITR 2007, da recorrente e do laudo de uso do solo. Por outro lado, e ainda protestando pelo princípio da verdade material, o laudo aponta a existência de áreas preservacionistas, em maior quantidade que é declarada na DITR de 2007. Da mesma forma, em relação ao tamanho da propriedade, que é menor conforme aponta o laudo, ou seja, 451 hectares, ao invés de 464. E baseado no volume de produção e sua compatibilidade com a área contestada, conclui-se por restabelecer a área declarada de 451 hectares, utilizada na produção de produtos vegetais. Aí eu trago aqui um julgado. Nesse sentido, reconheço a área de cultivo de 451,63 hectares, para ser restabelecida. Faço exposto, vamos decidir parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a área de 451,63 hectares de cultivo, devendo-se restabelecer a dedução conforme declarado pelo contribuinte. Agora, aqui dentro, você vai me perguntar uma questão que eu fiquei em dúvida aqui no meu texto. Se 451 é a área total ou a área que eu estou dando provimento, mais a área que já foi reconhecida, né, na DRJ, né? A DRJ reconheceu o que aqui? Deixa eu pegar aqui. Porque, veja, lá na DITR, aliás, no lançamento, né, no demonstrativo de apuração do ITR, que está na folha 5 do processo, a área de produtos vegetais é de 300, que ele declarou na DITR, tá? É 395 hectares. Então, peraí, deixa eu ver só aqui agora. Ele não declarou essa área que está nesse... No meu voto, né? É bem menor. Não, eu acho até que essa área de produtos vegetais 395, se ela realmente é comprovada com documentação, eu acho que ela é compatível para a área total, porque ele não ia usar a área integral para cultivar, né? Ele ia usar uma parte da área para, sei lá, moradia, não sei, para depósito, alguma coisa, não sei, né? E aí ele está, do jeito que você está falando, ele está usando praticamente 100% da área, não sei. Na DITR ele usou 395. Isso. E a área total que está na ITR é 464. Dá um minutinho só, deixa eu só confirmar aqui. Como você diz, é de 2019, né? Então... Engraçado, né? Não sei se com vocês é assim, mas comigo, quando é processo dos outros, eu acho tudo, eu vejo tudo. Quando o processo é da gente, meu pensamento, eu não vejo as coisas. É mais fácil a gente ver coisas nos outros, né? Na gente a gente não vê, né? Isso não é só no processo, é na vida, né? É a DRJ... A DRJ tinha reconhecido 167 hectares. Na verdade é o seguinte, a área total é 464, certo? A DRJ reconheceu 167. 167, tá certo. Então ficou sem prova os 390, 270. Quase 130, na verdade.
395. Quase 230. 230. Que é a diferença entre os 328. 228,5. Isso. Eu acho que, não sei, né, mas talvez fosse essa área, né, que fosse ser restabelecida agora, né, não sei. Deixa eu só ver a medição que ele fez aqui em novembro de 2011, só um minutinho. R$ 109,77. Não, na verdade, aqui eu tenho que reconhecer 109,97, que é a área da produção de cana, que ele faz prova. Entendeu? Não a área total que ele declarou e foi glosada. A área total foi glosada era 390 e pouco, né? Isso. Opa. Só que aqui com os documentos que ele trouxe no recurso, ele faz a prova de 109,77 hectares. Mas ele faz essa prova além dos 167. Em acréscimo aos 167. 167, isso. Tá? Então, além dos 167, ele prova mais 109, isso? Mais 109. Mais 109,77. Que aí fecha o número aqui. Então, fica 167 mais 109,77. Fica 276,77. Meu provimento é nisso. Assim, no sentido, reconheço a área de cultivo de 109,77 hectares, além da área já reconhecida pela DRJ. Entendeu? 109,77. Que é a que está no mapa da cana aqui. Tá. Ô Luiz, o laudo dele não apresenta RT nem recolhimento dela, tá? Não tem valor. Hã? Não tem valor, porque o que dá vida o que dá requisito de validade é o registro da RT no CREA. E outra coisa, se for profissional, Rafael, que elaborou o laudo. Não, engenheiro mesmo. Engenheiro agrônomo? Engenheiro mecânico? Engenheiro agrônomo. Então, ó, eu volto no sentido para reconhecer a área de cultivo de 109,77 hectares, além da área já reconhecida pela DRJ. Dani? Oi. 3 minutos. Dá só para pronunciar o resultado aqui?
Daí a gente finaliza. Só pronunciar. Colegas, em relação ao item 223 da pauta, o conselheiro relator, ele está dando provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo 109,77 hectares da área de produtos vegetais, glosada em acréscimo aos 167 hectares que já havia sido restabelecido pela DRJ. Alguém gostaria de comentar o processo voto? Não? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Com o relator. Márcio? Com o presidente relator. Renata? Também com o relator. Luiz? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, colegas, em relação ao item 223 da pauta, do contribuinte Agnesini Agropecuária Eireli, ficará assim, eu redigi assim, tá, Rafael? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário. Eu escrevi assim, ó, devendo ser restabelecido 109,77 hectares de área de produtos vegetais, em acréscimo à área de 167 hectares já restabelecida pela Assembleia de Instância. Tá? Então tá, colegas, essa ficou a decisão. Renata, então, beleza, 3 mil. Obrigado por esperar um pouquinho. Imagina, Tá, 3 minutinhos. Tá jóia, então. Leni, lê de novo para mim, só para eu fechar minha conclusão aqui, por favor. Coloquei assim, ó, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, devendo ser restabelecido 109,77 hectares de área de produtos vegetais, em acréscimo à área de 167 hectares já restabelecida pela decisão de primeira instância. Talvez eu ficasse melhor se eu colocasse assim, devendo ser restabelecida. Na DITR, talvez? Não, exposto, voto no sentido de participar do provimento ao recurso voluntário para restabelecer a área de 109,77 produtos vegetais. Não precisa dizer que na DITR, né? Tá? Gregório, tá? Não precisa ser tão... Gente, eu escrevo aqui de um jeito que eu entendo que a unidade de origem vai compreender. Vocês me critiquem aí se eu, de repente, se acharem que a redação precisa ser de outro jeito e tal. Nossa, esse processo aqui estava há bastante tempo na pauta, ainda bem que ele está saindo agora. O próximo também é seu, Rafael, é do Arnaldo Reinhold, também está há bastante tempo na pauta. Quando eles vão fazer hemograma, Márcio, você está aí ou não? Espera um pouquinho. Acho que o Márcio não está ali.
Esse próximo agora, Rafael, dá para fazer em 15 minutos? Estou relendo ele aqui. Eu acho que dá, sim. Acho que dá. Então tá. Só esperar o Márcio voltar, a gente faz daí. Ok, colegas, vamos então fazer agora o julgamento do item 224 da pauta, do contribuinte Arnaldo Reinwold. Arnaldo Reinwold. Item 224, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode iniciar então a leitura. Foi lavrado contra o contribuinte assim identificado o auto de infração de imposto territorial rural do exercício 2003, 2004, 2005, no valor total de R$ 140.879,39 centavos, relativo ao imóvel denominado Estância Ecológica Pousada Graciosa, localizado no município de Campina Grande do Sul, Paraná, conforme a descrição de fatos e enquadramento legal, folhas 26 a 31. O contribuinte, preliminarmente intimado, apresentar a comprovação das áreas de preservação permanente declaradas em seus DITRs, bem como DTM declarado, não apresentou documentação solicitada. Em vista da falta de apresentação da documentação, a autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício, desconsiderando a totalidade das áreas de preservação permanente declaradas, bem como arbitrou o VTM de conformidade com o sistema SIFT, Sistema de Preços e Terras da Receita Federal. Em consequência dessas alterações, ocorreu redução do grau de utilização, aumento da alíquota do imposto, aumento do VTM e aumento do ITR. O contribuinte apresentou sua impugnação, alegando incisos que apresenta o ABA 2008, memorando descritivo da qualidade de laudo técnico e ofício no qual consta que o referido imóvel se encontra em sua totalidade na área de especial interesse turístico do Marumbi e zonas de abastecimento dos parques estaduais Roberto Ribas, Lange, Pico, Paraná e Graciosa, não apresentando laudo de avaliação em virtude das proibições de uso do solo determinado pelo Departamento de Unidades e Conservação. A DRJ julgou procedente o lançamento, folhas 96 e 97, tal como elemento abaixo. Inconformado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, folha 104 a 105, com documentos, folha 106 a 122, sem contrarrazões. Quando do julgamento por este conselho, antes de adentrar no mérito, converteu o julgamento em resolução para a diligência dos seguintes quesitos: confirmar a data da intimação do contribuinte da decisão da RJ, folha 103, informar se ocorreu qualquer pagamento referente à competência de 2003, de forma conclusiva. Julgar nos autos de comprovante de intimação e comprovante de pagamento de 2003. E, após, cientificar o contribuinte para manifestar em 30 dias, caso queira. Com o cumprimento da resolução, assim seguir as informações. Folha 128. Com relação ao item 1, inicialmente cabe informar que o processo foi formalizado originalmente em papel, tendo sido convertido em digital nas dependências da Desorcecat, do CARF, em 6/6/2014, conforme demonstra o histórico. A imagem do aviso de recebimento de intimação, folha 100 a 102, através do qual efetivou a ciência do acordo de impugnação, se encontra as folhas 103. Entretanto, tendo em vista que o documento foi digitalizado aparentemente de forma dobrada, não se pode fazer a leitura da data da ciência postal.
para atendimento da demanda, faz necessário consultar ao documento original que se encontra na matriz do processo. Entretanto, o CARF, como responsável pela digitalização, deverá informar a este órgão preparador o número do processo que contém a matriz. Com relação ao item 2, a pesquisa nos sistemas de controle de pagamentos, CIF pagamentos, dos recolhimentos de TR pertencentes ao contribuinte, folha 128 a 137, não localizou pagamentos referentes à competência de 2003, no período de 1º de janeiro de 2002 a 15 de janeiro de 2020. O atendimento aos itens 3 e 4 ficam prejudicados em função das informações dadas no item 1 e 2. Retornando os autos ao Conselho, ao CARF, a Secretaria, a SEREC, SEGAP, CARF, deste diligenciou as folhas 140 e 143, certificou nos autos a data que o contribuinte foi intimado da decisão da RJ, inclusive com fotocópia correta do documento de intimação, folha 142. Após retornar os autos para este conselheiro, o relator para análise, é o relatório. Da diligência acima, no sentido de informar a correta data de intimação do contribuinte quanto à decisão da RJ, visto de intimação, estava inelegível. Com o retorno dos autos, reproduzido folha 52, o AR de intimação com recebimento de folhas em 7 de fevereiro de 2007, fez que o recurso voluntário, com documentos, protocolizado no dia 6 de março, é tempestivo e atende os demais requisitos. Assim, deve, portanto, ser conhecido. Aí ele traz os documentos junto com o recurso, o qual eu conheço, no mérito. Antes de entrar no mérito, destaque que o contribuinte recorrente não atacou o VTN arbitrado, limitando-se a enfrentar somente a área de interesse econômico. Aí a questão da decadência, que foi a questão da diligência, como não houve recolhimento referente ao ano 2003, então aplica-se que a regra do 173, inciso 1, no caso aqui. Então eu nego o provimento à questão da decadência, tá? Posso continuar, né? Da área de preservação permanente. Aí destaca a legislação. Lógico, eles põem a questão do ADA como sendo obrigatória, eu entendo que não. E vou para a parte prática aqui, tá? Orientação, tal. Por outro lado, a documentação que instrui os autos revela que a área de preservação permanente do imóvel, aqui alude à linha A do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 9393 de 96, alcança a área de 847 hectares, que foi declarado pelo sujeito passivo. Com efeito, o contribuinte apresentou cópia do ato declaratório ADO 2008, folhas 60 a 61, e junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, em 14 de abril de 2008. Planta memorial descritivo, folha 70 a 74, ofício número 6808, UCS, folha 106, Cadastro Técnico Federal, Certificado de Regularidade, certificado folha 114, Certificado de Regularidade do Cadastro, folha 115, e Diário Oficial do Estado do Paraná, de 13 de novembro de 1980, folha 116 e 122. Todos os mencionados documentos acima atestam que a área em questão faz parte do acervo área de especial interesse turístico do Marumbi e zonas de amortecimento dos parques estaduais Roberto Ribas Lange, Pico Paraná e Graciosa, ou seja, a área protegida. Não resta dúvidas, portanto, da efetiva existência da área de preservação permanente anteriormente à data do fato gerador, além de área de floresta nativa da Mata Atlântica, com as restrições impostas pelo Decreto 750 de 93, o que implica considerar áreas não aproveitáveis para atividade rural, por quem viabilizada a pretensão de exploração econômica da propriedade rural em favor da preservação ambiental nessas áreas especificadas. Logo, voto no sentido de restabelecer como área de preservação permanente a área de 847 hectares, cancelando não somente fiscal quanto a este quesito. Passou exposto, voto no sentido de parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer a área de 847 hectares
de área de preservação permanente, conforme documentos emitidos pelos órgãos competentes, determinando a isenção do tributo, estabelecendo a declaração emitida pelo contribuinte. Na verdade, eu tiro esse final aqui. Preservação permanente, só isso. As expostas vão no sentido de parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer a área de 847 hectares de área de preservação permanente. É como eu voto. Ok, Rafael. A DRJ, deixa eu ver aqui, você colocou no relatório, o que ela deu provimento em alguma coisa? Não, ela afastou, ela não conheceu pela ausência do ADA. Ela negou provimento, né? Negou. A impugnação. Tá. E você está restabelecendo a área de preservação permanente declarada na DITR, né? Na verdade, isso aqui é referente a 3 exercícios, né? 2003, 4 e 5, né? 2003, 4 e 5. Tá. Aí você estaria, então, estabelecendo o ADA nas 3 declarações, né? Uhum. Esse ADA ele foi apresentado em 2008, né? 2008, posterior à intimação. Mas em 2008 convalidando a área, né, na verdade, né? Tá. Convalidando a área. Então você aceitou a área de preservação basicamente por conta do laudo, né? Não, e aí traz a documentação, o certificado, traz o comprovante de registro da área no Ministério do Meio Ambiente, entendeu? Então, para mim... Perfeito. Agora, fala, Francisco. Dos anos todos, tá numa... Essa conclusão aí, não seria interessante separar por ano, não? Ou colocar assim, ó... Não, é porque, assim, no caso da gente vai divergir, o ADA ele a partir de 2007, ele é anual, né? Tipo assim, 4 e 5. 2003, 2004, 2005. Ah, tá. Né? Então, e de qualquer sorte não tem, né? Nessa época, ele tinha que apresentar um ADA. Um cederia. Um cederia, depois de 2007 passou anual, né? Eu confundi o exercício, No caso, ele teria que ter apresentado um anterior, né, Francisco? Para validar o ADA, né? Se ele tivesse apresentado um ADA em relação ao exercício mais antigo... 2000, por exemplo, valeria se batesse. Valeria. Ele valeria para os outros exercícios até... Colegas, então o conselheiro relator, em relação ao item 224 da pauta, está dando provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo a área de preservação permanente declarada pelo contribuinte na DITR dos 3 exercícios tratados no presente processo, que são os exercícios 2003, 4 e 5. Alguém mais gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Na resolução que... Oi? Pode falar. Agora. Na resolução que converteu o processo em diligência, solicitou-se que, após a informação fiscal, o contribuinte fosse intimado para se manifestar. E eu não identifiquei aqui essa intimação. Veja, a informação fiscal é folha 138, na informação fiscal, a fiscalização, a unidade de origem informa que não identificou o pagamento, né, em relação ao ITR de 2003. Aí a folha 139 é um despacho de encaminhamento do processo ao CARF. Folhas 140 e 141, a solicitação de juntada do AR que confirma a intimação do contribuinte acerca da decisão de primeira instância. ARS juntado folha 142. Aí folha 143 é novo despacho de encaminhamento, e aí folha 144, novo despacho de encaminhamento nos seguintes termos: concluída a diligência determinada pelo CARF, o sujeito passivo foi devidamente cientificado. Em não havendo manifestação, após o recurso prazo de 30 dias, encaminhe-se ao CARF. Então, não identifiquei aqui essa intimação do sujeito passivo, não. A DRJ, na verdade, eles não intimaram porque, como não houve comprovante, daí é a questão que o Luiz defende. Como não houve comprovante de pagamento, eles não intimaram, de fato. Não, mas
Não, entendi. A resolução foi clara, né? Confirma a intimação do contribuinte acerca da decisão de primeira instância, verifique se houve pagamento, produz informação fiscal e intime o contribuinte para se manifestar sobre sua informação fiscal. Ao contrário, né? Não precisaria intimar se tivesse pagamento, né? Justamente. Realmente, né? Não foi cumprido um requisito aqui da... Na íntegra, né? Que tal, então, baixarmos em diligência para... Você já está com o voto pronto, né? Não, sim, não tem problema. Não. Baixa em diligência. Não, é bem diferente. Até porque aqui não está dando proveito. Ele alegou decadência? Não, é de ofício que você estava vendo. Não, mas é um negócio de ofício. Mas independe, né? A gente já baixou a diligência para isso, né? Você concorda, Rafael? Concordo. Obrigado, Gregório, concordo. O Gregório está com olhos de águia nessa reunião. Viu, Deni? E essa resolução aqui eu não sei como passou, viu? Porque se você for lá na resolução, eu abri ela aqui, que está ditado no processo, tem um relatório, né? Na resolução tem um relatório. Aí no voto, acabou suprimindo boa parte do voto, eu acho, só tem a conclusão do voto. Tem assim, faço o exposto, cumprir o processo de diligência para ser feito isso. Não tenho qual o exposto, né? Realmente... Mas nesse processo do Rafael, tem as telas do sistema da Receita? Tem. De quais sistemas tem o... Rafael, você tem quantas telas aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tudo bem, porque a turma o colegiado fez a escolha para prolongar o contencioso, não tem problema. Eu discordo, mas acho que a informação, as telas da Receita já são elucidativas para caracterizar o que a gente quer, comprovar o... Um dos primeiros processos de TR que eu fiz que gerou essa questão da diligência ali. Acho que foi um dos primeiros arquivos de diligência que eu fiz. Então a gente propõe converter em diligência de novo para intimar o contribuinte da diligência já ocorrida, que não foi cumprido? Isso. Ela foi cumprida parcialmente, né? O procedimento que está ali, o AR, em atendimento a um dos itens aqui né, o AR é porque quando houve a decisão da DRJ, ele foi intimado. E o AR foi escaneado no processo, ele veio dobrado, então não dá para ver a data da intimação dele para saber se o recurso era tempestivo ou não. Aí a gente aproveitou a diligência da decadência, como também para atender o AR. Esse é o 249, Rafael, ou 250? 224. 224. Estava lá no fim. Então, eu vou propor diligência aqui para intimar o contribuinte sobre o cumprimento da diligência anterior. Sobre a questão do pagamento. Colegas, em relação ao item 224 da pauta, o conselheiro... nós temos que encerrar aqui, nós estamos com o nosso horário aqui. Já... Está passando dois minutinhos. Janaíne, a gente já vai terminar, tá? Fique tranquila aí. Colegas, então, em relação ao item 224 da pauta, do contribuinte Arnaldo Reinhold, o conselheiro relator está, então, propondo, então, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem intime o contribuinte acerca do resultado da diligência, conforme havia sido solicitado na resolução.
Francisco, como você vota? Acompanha a diligência? Acompanha a diligência. Gregório. Só um detalhe aqui, presidente. Qual exercício desse? 2009, Rafael? 4 e 5. 2003, 4 e 5. 3, 4 e 5. Ele trouxe muitas telas do CF, sabe? É referente somente ao exercício 2003, só. Ele trouxe muitas telas do CF, mas são de exercícios diferentes, assim, né? Ele trouxe de 2009 e trouxe telas do CF de... Mas na informação fiscal, Rafael, da fiscalização, não abri ali, ela diz que não tem recolhimento, né? Ela diz que não tem recolhimento. Não tem recolhimento. Ela fala que não tem recolhimento referente ao exercício 2003 dentro do período de 2001 a 2020. Ah, tá. Como é que ele tivesse recolhido referente a 2003 em um outro período, entendeu? Em outra data. Tá certo. Luiz, podemos seguir? Você quer ver mais? Sim, pode seguir. Seguir. Mas eu vou divergir da divergência, ou da diligência. Você rejeita a diligência? Bem, eu acho que o que está nos autos é suficiente para julgar. Já chego. Francisco, você então acompanha a diligência, né? Acompanho. Gregório, você acompanha também? Acompanho. Márcio? Renata? Acompanho também. Luiz vai divergir, né, Luiz? Vou divergir, é desnecessária a diligência. Ok. Você rejeita a diligência, né? Peraí, olha só, Rafael. Esse exercício desse processo são 3 diligências, são 3 exercícios do mesmo processo? Isso. 3, 4, 5. Isso. O 4 tem pagamento aqui. Mas não de 2003, É só 2003 que não tem. Não, 2003, é que ele foi... 2004 não está decaído, 2004 não está decaído. 2008, então a gente precisa ver se 2003 houve recolhimento ou não. Ah, sim, no caso era só verificar 2003. É só 2003, isso. Entendi. Tem 4, 5, 6... não tem a tela, não. É porque ele pesquisou pelo CIEF. Na verdade, você pode fazer... Ele colocou 9 telas de um sistema só, que foi o CIEF. Tá. Na verdade, você pode fazer essa busca em 4 sistemas. Onde é que você viu o exercício aí, Luiz? Eu estou com a tela. Onde é que você viu o exercício aí? Tem uma telinha aqui, tem uma telinha, tem o nome dele, e abaixo tem data do vencimento, período de apuração. Aí tem 1 de janeiro de 2004. Aí tem, cada ano tem isso aí, tá? Período de apuração. A primeira tela é 2005. Né? A primeira tela. Deixa eu colocar lá. A primeira tela é 2005, 3 de 10. Então essa aqui já não serve, né? Ele trouxe... Aí depois tem 2009. 2009. Depois tem 2008. 7. Depois tem 7. 6. Depois 6. 4. Depois 5. 10. Depois 4. Aí 10, vai lá para 10. 6. 7. 7. 6 de novo, aí ele começa a repetir. Não, mas ele está repetindo, é porque ele está colocando outros códigos de receita, tá? Ele pesquisou em vários códigos de receita. Ele está pesquisando no 1070 e no 5300. Sim, mas para 2003, que é o que interessa. A gente só interessa para a gente, é o 2013, código de receita 1070, só. É isso que interessa. A Janaíne está pedindo para falar. Oi? A Janaíne. Pessoal, nós temos Ela está pedindo para falar. Pode falar, Janaíne. Presidente, eu preciso encerrar a gravação. Exatamente, já vamos finalizar. Luiz, você você acompanha a diligência? Não, eu vou divergir a diligência. Tá, ok, perfeito, Luiz. Ana, como você vota? Eu concordo com a diligência. Eu voto também pela diligência. Colegas, então, em relação ao item 224 da pauta do contribuinte Arnaldo Reinhold, ficará assim o resultado. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita do Brasil intime o contribuinte do resultado da diligência comandada na resolução número tal. Ok?
Falta só nos termos votos do relator, Dene, porque eu acho que tem... porque eu acho que não é só intimar, porque a gente viu as telas aí, e nenhuma das telas se refere ao período de apuração de 2003. Então, para que a unidade de origem preste... as informações nos termos do voto do relator, que aí a gente melhora. Tome as providências solicitadas na resolução nos termos do voto do relator. Pode ser assim? Então, tá. Esse, colegas, vai ser o resultado, então, depois eu melhoro a redação, vai ser o resultado do item 224 da pauta, tá? Do contribuinte Arnaldo Reinhold. Conversão de julgamento de diligência, ok? Então tá, colegas, vamos encerrar a gravação, terminar por hoje a nossa sessão de julgamento e retomamos amanhã às 9 horas. Rafael, Francisco,